sem voz. Dificilmente pedimos um favor ou alguma coisa a alguém, sabendo que não tem condições de atender o nosso pedido, né? Pelo contrário, geralmente pedimos porque acreditamos que essa pessoa pode nos atender. Em nossa vida espiritual, em nossa relação com Deus, quando falamos com Ele em oração, também pedimos, agradecemos, pedimos porque acreditamos que conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, Ele pode atender ao nosso pedido. Por isso, assim, nós oramos e pedimos confiando na graça de Deus e na sua vontade. Muitas vezes, as pessoas só pedem coisas a Deus também que satisfaça as suas vontades materiais, né? Seus próprios desejos pessoais. Embora Deus também possa nos atender desta maneira, possa conceder também os nossos bens, mas quando a gente pensa só na nossa necessidade individual ou na nossa necessidade própria, né, parece que toda a esperança, parece que toda a preocupação das pessoas, ela acaba meio que se limitando somente a coisas terrenas, né? Somente a coisas aqui deste mundo. O apóstolo Paulo, em sua carta, ele cita motivos que o levaram a orar pelos cristãos de Éfeso. Um pedido, ou melhor, pedidos que vão muito além das suas próprias necessidades individuais. Se a gente olhar bem, o apóstolo Paulo estava preso ali naquele momento em que ele ora, e ele poderia muito bem orar a Deus ali pedindo para que ele fosse libertado, então, né? Poderia muito bem orar pela sua própria necessidade ali naquele momento. Mas não, ele não faz isso. O apóstolo Paulo, ele vai muito além. Na sua oração fica evidente que ele se preocupa com a vida espiritual daqueles cristãos e com a sua relação com Deus. Aquele povo, eles eram um edifício construído sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram, e que a pedra fundamental desse edifício, a pedra fundamental que mantém esse edifício bem firme e bem sólido, é o próprio Cristo, conforme foi feito na leitura da epístola na semana passada, né? Trazendo um pouquinho do que foi lido já na semana passada. Ainda assim, o apóstolo Paulo, sabendo que certamente aquela igreja estava bem fundamentada, né? Na pedra fundamental que era Cristo, estavam bem alicerçados. Ainda assim, o apóstolo Paulo estava preocupado com os perigos e abalos que ainda podem atingir a fé do cristão. Dúvidas, tentações, desânimo, o enfraquecimento da fé, que são perigos e ameaças constantes na vida do cristão, na vida daquele que crê. Certamente também era para aquela igreja de Éfeso e também é para cada um de nós hoje. O pedido do apóstolo, a sua súplica a Deus é fortalecer a estes cristãos espiritualmente. O pedido que ele faz a Deus é fortalecer aqueles cristãos espiritualmente por meio de sua palavra, firmando-os na fé
por meio do seu Espírito, para que sejam, então, espiritualmente fortalecidos. Pede também que, por meio da fé, Cristo viva, Cristo habite no coração deles. Por estarmos unidos com Cristo pela fé, temos no coração as raízes e os alicerces bem fundamentados no seu amor por nós. Para que assim, junto com o povo de Deus, junto com toda a igreja, possamos de certa forma conhecer e compreender o amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, em toda a sua largura, em todo o seu comprimento, em toda a sua altura e também em profundidade. Tamanho é o amor de Deus por cada um de nós. Mesmo sendo isso impossível, impossível conhecer a Deus perfeitamente, vamos buscá-lo, conhecê-lo, a esse Deus. Buscar também compreender a sua palavra e aquilo que ele oferece a cada um de nós em seu amor. Bom, como eu faço para conhecer a Deus? Eu poderia dizer, quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Olhe para o Verbo que se fez carne. Para quê? Para que diante das tempestades e das tribulações da vida, que ainda podem nos atingir, os abalos da nossa vida, possamos encontrar a calmaria em Cristo, o qual nós conhecemos pela sua palavra, o qual estamos então, sim, bem fundamentados. O mesmo Cristo que vem ao nosso encontro, da mesma maneira como ele diz àqueles discípulos que estavam apavorados em cima do barco e que quando viram Jesus andando sobre as águas chegaram a dizer, é um fantasma. Jesus vem ao nosso encontro e nos diz, coragem, sou eu, não tenha medo. É pela união e fé em Cristo Jesus que Deus, por meio do seu poder e Espírito, nos fortalece. É por meio do seu poder, do seu Espírito, que somos encorajados também a suportar os sofrimentos da vida, a suportar as tribulações, as dúvidas, os medos, as tentações, mas também somos encorajados pelo poder e pelo Espírito de Deus a fazer igual ao apóstolo Paulo, a dobrar os nossos joelhos também em oração e reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor. Pelo poder do seu Espírito, somos também uma nova pessoa que Deus cria pelo batismo, estabelecendo assim com os seus filhos e filhas o sinal da nova aliança, colocados para dentro do nome de Deus. E esse nome lembra quem somos. Somos de Deus, o Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, filhos e filhas de Deus. Pela ação do Espírito Santo, através de sua santa palavra, Deus ele está sempre agindo em nós, para que obedeçamos à vontade dele, tanto no pensamento, mas também como por meio das nossas ações. E agora, em pensamentos, em palavras e ações, somos instrumentos de oração também em favor dos outros. Somos testemunhas das verdades da palavra de Deus, de sua vontade e também
do seu amor por cada um de nós. Somos motivação e exemplo para todos, para aqueles que vivem com a gente, a nossa família, mas também para aqueles que conhecemos ou não, e também aqueles que ainda precisam conhecer o amor de Cristo. Porque Deus, querida igreja, Deus é digno de ser conhecido por todos. Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E reconhecer isso é demonstrar que sua graça, oferecida em Cristo na sua morte e ressurreição para o perdão dos pecados, vida e salvação, não foi inútil ou em vão, mas que certamente nós somos agraciados por esta nova vida que temos em Jesus Cristo. Por fim, este é o fundamento da igreja. Essa é a pedra fundamental da qual o apóstolo Paulo também fala. A realidade de um Salvador que está vivo e bem presente em sua igreja. A realidade de um Salvador que está presente na vida de cada um de vocês em todos os momentos, seja na alegria, seja na tristeza. Um Salvador, nós temos agora um Salvador no qual nós cremos e confiamos, e em nome do qual nós também oramos. Temos razões de sobra para anunciarmos, para dizermos glória a Deus por meio da igreja que Deus estabelece aqui neste mundo. Glória a Deus por meio da congregação Concórdia, eu também diria. Por quê? Porque conhecer o amor de Cristo promove a comunhão entre os irmãos na fé. Uma grande família vocês são. Uma grande família que está unida pelo amor do mesmo Pai. Filhos e filhas de Deus, que são alcançados pelo seu amor, os quais a esperança de vocês, ela não se limita somente a coisas terrenas, mas a nossa esperança ela vai muito além. A esperança celestial para a vida eterna com Deus nos céus. Glória a Deus o Pai por meio de Cristo Jesus, fonte do amor que nos une agora como seu corpo. Glória a Deus o Pai, que nos revelou o seu amor por todos os tempos e para todos sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Ele tem cuidado de nós. Em Cristo nunca estaremos.